Olá! Hoje nós vamos apresentar para vocês um pouquinho sobre desenvolvimento regional, mais específico um desenvolvimento regional sustentável, falar um pouco das ferramentas, a usabilidade, a sua importância, o que não fazer e alguns outros pontos importantes. Acompanhe! Sobre o desenvolvimento regional, o que seria, né? É um processo de crescimento econômico e social que ocorre em uma determinada região geográfica, visando melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem nessa região. O objetivo principal do desenvolvimento regional é promover uma distribuição mais equilibrada dos recursos e das oportunidades para as pessoas que vivem em determinada região. Isso influencia na luta contra as desigualdades sociais. E o desenvolvimento regional ele pode ser impulsionado por diversos fatores, como, por exemplo, a criação de novas empresas, melhoria na infraestrutura, o investimento em educação e capacitação profissional, a promoção do turismo local, o fomento da agricultura sustentável, a adoção de políticas de preservação ambiental, entre outros fatores. O desenvolvimento regional também pode ser visto como um processo integrado, porque pode envolver diferentes atores da economia, organizações públicas e privadas, participação da própria sociedade civil. Pensando nisso, é importante que o desenvolvimento regional seja vivido em um planejamento estratégico e ações coordenadas, visando a promoção desse crescimento sustentável e equitativo em uma determinada região. Além disso, falando sobre desenvolvimento regional sustentável, é um equilíbrio, uma combinação de crescimento econômico com a preservação dos recursos naturais. Isso, eles entendem que promove a qualidade de vida das pessoas que estão naquela região sem comprometer as gerações futuras. Com isso, é possível promover a justiça social, mantendo a preservação ambiental, que são fatores importantíssimos e que devem ser olhados em conjunto. Por isso, políticas que têm essa visão, elas têm o objetivo de fomentar boas práticas que promovam a eficiência do uso dos recursos naturais, a adoção de tecnologias limpas, de redução de emissão de poluentes e a preservação da biodiversidade. Isso influencia também na promoção de um ambiente social justo, equitativo, com melhoria do acesso aos serviços públicos e redução das desigualdades sociais, como já foi citado anteriormente. Algumas iniciativas que podem ser tomadas visando promover esse desenvolvimento regional sustentável podem ser a implementação de sistemas de transporte sustentáveis, promoção de energias renováveis, fomento de práticas de agricultura e manejo florestal sustentável, promoção do turismo, o estímulo do empreendedorismo e a criação de negócios pensantes, entre outros fatores. Por isso, todos esses pontos devem ser levados em consideração num planejamento de governança pública, pois de que adianta pensar no crescimento econômico a qualquer custo e ter que lidar com as consequências a médio e longo prazo que não são pequenas, pois o serviço público no geral tem que compensar, atendendo a sociedade por questões de saúde que são causadas, tentando trabalhar para repor recursos naturais que foram esgotados e a própria natureza pedindo socorro, lembrando que nós fazemos parte da natureza. Pensando em exemplificar e ficar mais fácil o entendimento, nós vamos trazer a seguir alguns cases, tanto do que pode ser feito, que deu certo, tanto do que não fazer, porque também se aprende com o erro dos outros. Fique atento, acompanhe e veja o que você pode tirar de proveito para implementar aí, na sua região. Então, pessoal, vou começar falando para vocês um pouquinho sobre a Portonave, que é uma das maiores empresas ali da região de Navegantes e, além de gerar muitos empregos, ela tem uma atuação muito forte no desenvolvimento regional. Esse desenvolvimento ele acontece principalmente por meio de projetos executados pelo Instituto Portonave, que é quem personifica essa atuação na região. Os projetos são desenvolvidos com recursos próprios e também com recursos públicos, que são angariados principalmente com as leis de incentivo. Dois projetos que eu acredito que merecem destaque são o projeto Dançar e Brilhar, que dá aula de dança para crianças com o objetivo de realizar apresentações culturais para conscientizar a população sobre o uso dos recursos hídricos, e a Corrida Praia de Navegantes, que acontece anualmente e reúne mais de 2.000 participantes de todo o estado de Santa Catarina. Oi pessoal, eu sou a Carol e eu vou trazer para vocês mais um case, dessa vez da região serrana aqui de Santa Catarina, da região dos Amures, que seria o Plano de Desenvolvimento Tecnológico Regional ali da região de Lages, que conta com 18 municípios, e esse case ele é muito interessante pra gente porque ele teve pontos positivos e pontos negativos. Ele não alcançou os resultados esperados e eu vou explicar certinho aqui para vocês por que não.
É importante a gente citar que o objetivo do plano era que a sociedade reconhecesse qual que era a situação, né, local ali da região em relação à economia e à tecnologia. E também que as estratégias, né, pensadas, elas foram direcionadas especificamente para o plano de desenvolvimento econômico. Então foram pensadas ali nas cadeias produtivas estratégicas da região para que elas suportassem depois o desenvolvimento tecnológico. O PDTR foi implantado com a participação de diversas entidades de classes empresariais, governamental e da sociedade em geral. Então, ao todo, foram mais de 80 instituições que participaram do plano e eles buscaram ali envolver diversos atores locais para que eles estivessem juntos, presentes, construindo uma visão de futuro e conseguirem implementar, né, e construir e estruturar a cidade a partir dessa lógica nova de desenvolvimento. Apesar do plano ter uma metodologia muito bem desenhada, do seu planejamento, né, dos processos, das ações que seriam realizadas, ele não atingiu todos os objetivos, ele não teve êxito ali no desenvolvimento da região como esperado. Ele atingiu alguns, mas não todos. E agora eu vou citar aqui para vocês quais foram os objetivos atingidos e quais não foram. Dentre os pontos positivos do plano, a gente pode citar a melhoria da infraestrutura das cidades em geral. Algumas cidades receberam pontos de saneamento básico, que só foi possível por causa do plano. E um outro ponto muito positivo, que foi compartilhado ali entre diversas cidades, é de que foi feita realmente a construção de uma visão de futuro unificada em relação à região. Então, ali, diversas entidades de classe, empresariais, governamentais, universidades, elas chegaram em pontos em comum. Isso permitiu a criação de diversas novas ações, né, a partir de conexões e network que essas cidades tiveram a partir do plano. Apesar disso, a gente pode dizer que os objetivos não foram atingidos, uma vez que eles eram principalmente econômicos, como a gente viu no começo do vídeo, e hoje a gente vê que tem um fluxo migratório negativo daquela região, ou seja, as pessoas saem daquela região para irem viver em outras mais desenvolvidas, com uma qualidade de vida melhor. Ao mesmo tempo, a participação econômica dessa região no estado de Santa Catarina diminuiu muito de lá para cá. Um outro ponto que contribuiu para que os objetivos não fossem atingidos foi de que foi uma organização independente que implementou o plano. Então não foi um governo, né? Ele, até por esse fato ele acabou durando mais tempo do que 4 anos, isso é positivo, porém com o tempo essas lideranças e de projetos, né, as direções foram sendo trocadas. Isso fez com que a importância do plano fosse sendo diminuída ao longo dos anos, né? Para a gente ter um plano de desenvolvimento ali com êxito, para ele alcançar os objetivos, a gente tem que ter em mente que tem que ser um plano multifocal, voltado para diversas áreas, né? Para não somente para a área econômica, mas também observar os aspectos sociais, locais, culturais daquela região, para ser uma implementação efetiva, né? Então, a partir de um diagnóstico preciso, a gente consegue pensar ações específicas para aqueles locais. Além disso, também pensar que o plano ele não pode ser somente de uma instituição, de uma pessoa, né? Ele tem que ser da sociedade em geral, com um entendimento geral de compartilhamento daquela visão, para que ele tenha uma implementação mais adequada, mais eficiente. Sobre o Banco do Brasil, ele tem implementado diversas ações para promover o desenvolvimento regional sustentável em suas áreas de atuação. Algumas das principais iniciativas do banco incluem crédito para investimentos sustentáveis, ou seja, o Banco do Brasil oferece linhas de crédito para investimentos em energias renováveis como solar, eólica e biomassa, além de projetos de eficiência energética e gestão de resíduos. Fomento à agricultura sustentável. O Banco do Brasil apoia a produção agrícola com práticas sustentáveis, como a agricultura de baixo carbono, a recuperação de áreas degradadas e o uso racional da água. Inclusão social e financeira. O Banco do Brasil promove a inclusão social e financeira de comunidades de baixa renda por meio de ações como a oferta de microcrédito para empreendedores informais e a implementação de programas de educação financeira. Apoio a projetos sociais e ambientais. O Banco do Brasil financia projetos sociais e ambientais por meio de editais de seleção pública, como o edital de meio ambiente, que apoia projetos de preservação ambiental e de desenvolvimento sustentável. Gestão socioambiental interna. O Banco do Brasil tem um programa de gestão socioambiental interna, ou seja, inclui a implementação de práticas sustentáveis em suas operações, como o uso racional de recursos, a redução de emissão de gases de efeito estufa e a promoção da diversidade e inclusão. Essas iniciativas demonstram o compromisso do Banco do Brasil com a promoção do desenvolvimento regional sustentável, por meio de uma atuação responsável e comprometida com a preservação ambiental e a inclusão social. Esses foram alguns exemplos de desenvolvimento regional sustentável, para que você se inspire, se planeje e promova um desenvolvimento regional aí onde você está.